Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês esse livrinho aqui. Esse daqui é o Boshi Techo, que é o Boshi porque é a cadernetinha da mãe e do filho. Isso daqui você recebe nessa cadernetinha na prefeitura quando você engravidar. Mas não é logo de imediato. Assim que você engravida, você tem que fazer uma consulta ao ginecologista. Ele vai medir direitinho, vai dizer com quantas semanas você tá. E depois de algumas semanas, ou seja, 3... Eu não lembro agora quantas semanas, mas é quando meio que já tá tudo ok, entendeu? Que realmente os médicos consideram assim, agora você está grávida, você vai receber um papel para levar na prefeitura e registrar que você está grávida. E a partir daí, vai ser feito o acompanhamento, né, de você. Então, por exemplo, vamos ver o que que tem aqui. Tem aqui perguntando sobre a mãe, né? No caso, a altura, o peso, a idade. Olha, eu tinha 31 anos, gente. Eu não lembrava que eu tinha engravidado com 31. Eu sou péssima com data. Mesmo as minhas próprias datas eu fico confusa. E daí aqui tem perguntando sobre as vacinas que eu tomei, né? E depois disso perguntando sobre a profissão e a partir daqui é feito o acompanhamento, né, da grávida. Então, com quantas semanas ela tá, quanto o feto tá medindo, né? Então, por exemplo, olha, na primeira consulta ele tava não é a primeira, mas quando começou a registrar aqui, né? Porque as primeiras não estão registradas aqui. Então, quando registrou, o bebê tava com 10 centímetros. E aí mede também a pressão, né? Então tem todas as informações. E o peso da mãe. Eu engordei 10 quilos na minha gravidez. Foi pouco, né, para os padrões brasileiros, mas aqui no Japão eles não deixam engordar muito. Então o que mostra aqui até a última consulta é que foram 10 quilos. Não, 13 quilos. 13. Tem mais aqui, 13 quilos. E depois disso, quando o neném nasce, tá aqui as informações do neném, né? Então, ele nasceu com 30... Tá aqui, ele nasceu com 3.608 gramas e com 50 centímetros. Era um bebê grande até para os padrões japoneses. Geralmente as crianças nascem com 1 quilo a menos, com 2.500. Claro que vai depender do tamanho dos pais, né, e tudo mais. Então a médica, como nós somos altos, ela já sabia que viria um bebê grande. E também eles veem aqui também a parte dos dentes. E depois que o neném nasce, né, aqui falando sobre quando o neném nasceu, que é a primeira consulta, né, depois de 1 mês, o bebê vai lá para ver o crescimento e depois disso você vai usar essa caderneta para levar para as vacinações. Então aqui tem toda a informação, tanto daqueles exames periódicos de 1 mês, de 2 a 3 e assim vai, são os períodos, né? Então tem aqui, ó, um mês e quais as vacinas ele tomou nesse dia, né? Depois disso, de 3 a 4 meses, de 6 a 7 meses, e é feito todo o acompanhamento. E aqui também tem a parte das vacinas, que são as vacinas assim que o bebê nasce, já toma algumas, e depois disso as várias vacinas que ele vai tomando, né? Olha só um monte no decorrer da vida. E você tem como também fazer várias anotações aqui e você acompanha direitinho a vida. Então isso daqui, depois que ele crescer, é uma informação muito importante para ele do que aconteceu com ele nos primeiros meses de vida, né? E é isso. E bem, o meu parto, ele estava sendo programado para ser parto normal e eu não queria cesariana, eu queria parto normal. Porque eu achei que a recuperação era melhor e tudo mais, só que quem manda é o bebê.
Ele que vai indicar o que vai ser. E acabou que o meu bebê começou a ficar com batimento cardíaco acelerado e a médica disse que teria que fazer uma cesariana. Como nesse hospital, uma das regras é que é cesariana assim, né? Por emergência, então o marido não poderia entrar, né? Porque tudo tinha que ser reservado com antecedência. Então meu marido não pôde entrar na sala de parto. Eu entrei sozinha, morrendo de medo, porque eu não tinha pesquisado nada sobre parto cesárea. E a médica falou: olha, não se preocupe, vai ser um parto normal. E por ignorância minha, eu não pesquisei, então eu fiquei com muito medo. Mas era o que tinha que ser feito. E fomos para a sala de parto. Eles fizeram tudo, você não sente nada. Tinha algo aqui, né, na minha frente para eu não ver nada, mas aí tinha luz lá em cima onde dava para ver. Ai, gente, eu fechava meu olho. E aí se eu abrisse o olho, eu ficava agoniada de ver. E aí eu fechava. E logo aqui atrás de mim tava o anestesista. O anestesista tem que ficar lá o tempo todo para acompanhar, mais outras enfermeiras para ver se tá tudo bem comigo. E o parto foi super rápido, ok? Logo nós fomos pro quarto. No quarto, o meu filho, como ele, né, tava com esse batimento cardíaco, então ele não nasceu muito bem, então ele teve que ficar somente por 1 hora na incubadora para fazer um acompanhamento, tomar um remedinho lá que precisou, e logo ele veio pro quarto. Só que eu tava dormindo quando ele veio, porque era anestesia, era remédio, era um monte de coisa. E eu passei a noite bem. As enfermeiras, o bebê ficou lá no quarto conosco, mas as enfermeiras ficaram cuidando dele. As primeiras mamadas foram, infelizmente, com a fórmula. No dia seguinte, daí eu já coloquei ele no colo, né? Mas assim, eu de longe, né, que eu não podia me mexer, eu falava com ele. Se ele tava chorando, ele parava de chorar. Era muito lindo. E daí o meu marido ficou lá o tempo todo, né? Vieram mais outras pessoas para acompanhar. E foi muito lindo o parto, foi muito legal, foi uma experiência única. E aqui no Japão, né? E, bem, como foi aqui no Japão, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu sabia que queria fazer a epidural. A epidural é aquela anestesia para você não sentir dor, né? Porque eu li várias coisas sobre epidural, que é bom tanto pro bebê como pra mãe, né? Que a mãe não fica lá com aquele processo todo, né? E eu posso garantir que não foi por isso que eu tive que fazer a cesariana, não teve nada a ver. Eu escolhi um hospital que pudesse fazer a epidural. E é engraçado que quando a gente está procurando alguma coisa, né, começa a aparecer N coisas na TV. E justamente estava falando sobre a epidural, porque enquanto no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países já era bem comum o uso dessa anestesia, aqui no Japão não, estava recém entrando em 2007. Então, eu vi a entrevista com a minha médica, eu já tinha escolhido ela e até que um dia, algumas semanas depois, eu vi uma entrevista com ela na TV explicando sobre a epidural. E aí eu fiquei, nossa, é a minha médica, ela tá dando entrevista. Ela era super simpática, era uma mulher, eu escolhi uma mulher, né, porque eu preferia a mulher, porque eu acho que iria entender um pouco mais, não sei o que eu pensei. Mas eu optei por uma mulher e ela foi muito legal. E foi ela mesma que fez a cesárea, então deu tudo certo e foi tudo bem. E aí depois, né, eu continuei com aquela anestesia, né, mais forte por 2 dias. Aqui no Japão, quando a gente faz cesariana, a gente fica internada quase 10 dias. Se fosse parto normal, seriam 7. Então aqui o tempo de internação ele é muito longo. Então eu fiquei 10 dias internada, eu já não aguentava mais ficar no hospital, mas ao mesmo tempo eu me sentia segura, porque eu não sabia como cuidar do neném e lá eu sabia que eu ia ter assistência, então era só apertar o botão, vinha um monte de enfermeira e já me davam todo o auxílio. Eu fiquei num quarto particular, por escolha minha,
para ter mais privacidade. O meu marido pôde dormir lá comigo, né? E eu não queria ficar lá sozinha, eu ficava com medo. Pelo menos durante o período de parto e alguns dias depois ele ficou comigo, depois disso ele já não ficava mais. Daí eis que chegou o dia de voltar para casa. A gente estava muito feliz, empolgado, eu principalmente, que eu ia sair do hospital, então eu tava, uhul, vamos pra casa. E aí veio aquele serzinho, né, aquele pacotinho que a gente colocou na cadeirinha pra pôr no carro, né, que a gente comprou, e tão pequenininho, sabe? Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra cuidar desse menino? Eu não tinha experiência. E aí a gente cuidou dele sozinho mesmo, né? E tudo mais, não tinha ninguém para ajudar, então a gente se virava como dava. E a gente teve que se adaptar muito rápido. Então depois da primeira semana já estávamos assim, expert em trocar fralda, em fazer tudo. Tá? Não dá pra dizer que é uma tarefa fácil, né? Porque eu ficava acordada praticamente o tempo todo, então era bem difícil nesse sentido. E os papais aqui no Japão, mesmo eles tendo direito, eles acabam não tirando muitos dias. Então foi só o quê? Uma semana que ele tirou pra ficar lá comigo, depois é eu e eu. Sorte que depois de um mês a minha irmã veio. A minha sobrinha ainda era bebê também, pequenininha, mas ela veio pra me ajudar, mas não me ajudava, eu já estava acostumada quando ela veio, mas só o fato dela estar junto já era legal. Então, com um mês a gente já podia sair para passear e tudo mais. Agora, explicando como é que foi o pós-parto, né? O que eu senti. Eu senti muita dor, principalmente depois que voltou para casa. Eu não conseguia levantar sozinha da cama, então quando era de manhã o meu marido me levantava, né? Mas até ele começar a trabalhar já tinha passado as dores e estava tudo bem. O punk mesmo foi só uns 3, 4 dias depois que eu cheguei em casa que eu não conseguia levantar, parecia que a barriga estava sem força nenhuma. Então nesse sentido foi complicado. Mas foi isso então, gente. Então eu mais fiz o vídeo para mostrar a carteirinha, que é muito interessante. Alguns países da África, pelo que eu vi, algumas matérias do Japão também adotaram esse sistema, justamente para conter, né, várias taxas de desnutrição, etc. Porque você faz um acompanhamento geral da vidinha da criança, tá tudo registrado aqui, é muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!